Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Zuma aparece decidida a acabar, de uma vez por todas, com o relacionamento de Dita e Candinho, convencida de que agora tem a prova perfeita para separar os dois. O que ela não imagina é que está prestes a passar pela maior humilhação da sua vida, na frente de todo mundo. Convicta, cheia de si, Zuma arma o escândalo. Ela acredita que Candinho está traindo Dita com ninguém menos que Doris River, a cantora internacional misteriosa. Para ela, tudo faz sentido. E é ali, na Casa dos Anjos, diante de Djira e de todos, que Zuma solta a bomba, certa de que finalmente vai destruir o casal. O problema é que Dita é Doris River. O clima pesa imediatamente. Dita e Candinho se encaram, sem saída. Eles não podem revelar a verdade. Não agora. Não depois de tudo. E o silêncio deles só piora a situação. Samir franze o senho, decepcionado. Picolé balança a cabeça, incrédulo. Quitéria não consegue esconder o choque. A empregada se aproxima, aflita, e dispara. Mas que conversa é essa, Candinho? Você estava mesmo traindo a Dita? Candinho engole seco. Fica visivelmente sem jeito. Baixa o olhar. Suspira. E responde, tentando se explicar, mas só piorando tudo. Olha, Téria. A dona Zuma não tá mentindo, não. Mas também não foi bem assim. As palavras caem como uma bomba. Os olhares se tornam ainda mais duros. O julgamento é imediato. Zuma percebe a brecha. E sorri por dentro. Ela se vira para Dita, venenosa, triunfante. Tá vendo, Dita? O Candinho não é esse santo que você pensa. Vivendo brigando comigo por causa desse caipira, quando na verdade ele estava te traindo pelas costas. O que ninguém espera é a reação de Dita. Ela não explode. Não grita. Não sente raiva. Por dentro, o coração dela está em conflito. Porque ela sabe a verdade. Ela é Doris River. Mas também sabe que não pode revelar isso. Não agora. Não enquanto o plano com Lourival para recuperar sua carreira ainda estiver em jogo. A dúvida a consome. O silêncio machuca. Mas naquele instante, Dita toma uma decisão. Uma atitude inesperada. Firme. Capaz de acabar com Zuma emocionalmente. E ao mesmo tempo, colocar um ponto final naquela confusão humilhante. Zuma, que achava que tinha vencido, sente o chão sumir sob seus pés. Na cena seguinte, a história da identidade secreta continua rendendo tensão. Lourival enfrenta mais um problema sério na Rádio Paraíso, onde bate de frente novamente com Ernesto, para tentar lançar o disco da mocinha. O clima entre os dois é pesado. Ernesto cruza os braços, arrogante, e decreta: "Não vou deixar você lançar nada. Esqueceu que essa rádio é minha? Se eu não receber uma quantia bem alta em dinheiro, pode ter certeza que eu vou impedir." Lourival respira fundo, controla a raiva. E rebate, firme: "Você sempre tentando passar os outros para trás, né, Ernesto? Vamos lá. Eu até entendo que a Doris ganhou projeção aqui na rádio de vocês. Mas isso é uma troca mútuas. Vocês me ajudam, e eu ajudo vocês. Isso aqui são negócios, Ernesto." A frase ecoa firme na sala. Lourival sustenta o olhar, sem recuar. Antes que Ernesto reaja, Lúcio avança, decidido a reforçar o cerco. Ele respira fundo e fala com calma, mas com peso nas palavras. "O Lourival tem razão, Ernesto. Todo mundo só fala no sucesso da Doris River, principalmente depois da apresentação de Natal e do Réveillon. Você vai mesmo interromper esse lançamento por causa de dinheiro?" Lúcio dá um passo à frente. O tom fica ainda mais sério. "Pensa nos ganhos que isso pode trazer. Isso pode mudar o patamar da Rádio Paraíso. Uma cantora internacional lançada justamente aqui, no Brasil, na nossa rádio." Ernesto se remexe, claramente incomodado. O complô dos dois o deixa encurralado. Ele percebe que está perdendo terreno. Lourival aproveita o momento e vai direto ao ponto fraco do vilão. "E tem mais uma coisa, Ernesto. Seu nome não anda muito bem falado nos 4 cantos da cidade." Ele faz uma pausa estratégica.
Se você interromper o lançamento do disco, eu faço questão de deixar bem claro que foi uma decisão sua. E aí, você sabe muito bem como isso vai repercutir. O silêncio pesa. Ernesto engole seco. Ele entende o recado. Sem alternativa, sem saída, Ernesto é obrigado a ceder. O lançamento do disco de Doris River vai acontecer, e isso vai elevar ainda mais o nome da cantora a um novo patamar. Mal sabe Ernesto que essa derrota é só o começo. Muito em breve, Celso vai surgir, disposto a colocar o marido de Sandra contra a parede, e o crime contra Estela vai voltar à tona com força total. Na cena seguinte, completamente alheia ao que por vir, Zuma chega animada à casa dos anjos, sorriso no rosto, convencida de que venceu. Para ela, o relacionamento de Dita e Candinho já acabou, e agora é só questão de tempo até se aproximar do caipira. Zenaide observa a patroa, insegura, e acaba desabafando. A senhora acha mesmo que a gente fez a coisa certa? Eu sei que o Candinho errou ao trair a Dita Ribeiro, mas eu não gosto desse tipo de coisa. O Candinho sempre foi bom para todo mundo, principalmente para as crianças. Zuma responde sem pestanejar, fria. Você não precisa ter dó de homem que trai a própria esposa, mesmo que seja uma esposa postiça. Ela cruza os braços, convencida. Fizemos o certo, Zenaide. A Dita merecia saber da verdade. Zenaide hesita, mas insiste. Mas a senhora só fez isso porque queria separar os dois, porque ainda quer ficar com o Candinho. Zuma interrompe, sem negar. Claro que foi por isso, mas isso não vem ao caso. Ela sorri, confiante. A verdade é que o Candinho finalmente vai perder a caipira e vai ficar disponível. O tom fica ainda mais ambicioso. As coisas estão melhorando para nós, Zenaide. Você vai ver. Vamos mudar a casa dos anjos de uma vez por todas. Zuma começa a traçar seus planos, empolgada. Em breve a juíza vai aparecer e vai me dar a guarda do Samir. Ela fecha os olhos, imaginando a cena. Com o menino nos meus braços, o Candinho vai ter que rodear essa casa. E aí, vai ser só questão de tempo para eu fisgar esse peixão. Zenaide fica impressionada. Mais uma vez, percebe que Zuma tem tudo arquitetado, cada passo, cada movimento. O problema é que alguém escuta a conversa. Felícia surge, intrigada, com os olhos arregalados. O quê? A dona Zuma vai adotar o Samir? Mas que conversa é essa? Confusa e inquieta, a menina corre ao encontro dos outros amigos e conta tudo o que ouviu. Sem imaginar, Zuma está prestes a enfrentar uma enorme dor de cabeça, porque as crianças da Casa dos Anjos vão se unir, determinadas a atrapalhar os planos de adoção da mau caráter. Na cena seguinte, Dita decide que não dá mais para fugir da verdade. Ela caminha ao lado de Candinho, tensa, aflita, com o coração apertado. "O que a gente vai fazer agora?" ela pergunta quase num sussurro. Candinho suspira fundo, visivelmente abatido. "O que eu sei é que tá todo mundo falando coisa ruim de mim e eu nem fiz nada, Dita. Eu só beijei a mulher que eu amo." As palavras dele doem nela. Dita passa a mão no rosto, nervosa. Maldita hora que eu fui inventar essa história de cantora internacional. Ela respira fundo, sentindo o peso das próprias escolhas. Tudo isso por causa do plano do Lorival. Ele não quer que eu conte a verdade de jeito nenhum. Se mais gente souber, a gente corre o risco de ser descoberto. Candinho segura a mão dela com firmeza, olha nos olhos da amada, decidido. "Olha, Dita, pelo bem da sua carreira, eu enfrento todo mundo. Pode falar mal de mim, pode julgar, eu aguento. Tá tudo bem pra mim." As palavras o emocionam, os olhos de Dita se enchem d'água. Mas ela balança a cabeça, firme. "Não, Candinho, eu nunca deixaria você passar por uma coisa dessas." Ela respira fundo, como quem toma uma decisão definitiva. "Vou ter que fazer isso. As pessoas precisam saber que eu sou Doris River." Pouco depois, Dita convoca todos na casa para uma reunião. O clima é pesado. Todos acreditam que aquele encontro vai marcar o fim do relacionamento dela com Candinho. Dita se coloca à frente, o coração disparado, e começa. "Eu chamei todo mundo aqui para dizer uma coisa. A Zuma não estava mentindo. O Candinho realmente beijou a Doris River." Um murmúrio toma conta do lugar, mas Dita ergue a mão, pedindo silêncio. "Só que tem um detalhe que vocês não sabem." Ela faz uma pausa, respira fundo e solta de uma vez. "A verdade é que eu sou ela."
O choque é imediato. Picolé arregala os olhos, confuso. Peraí, você tá dizendo que você é a Doris River? Era você que estava usando aquela máscara? Dita assente. Isso mesmo, Picolé. Em seguida, ela pega a máscara e mostra para todos. O silêncio é absoluto. Isso tudo foi um plano do meu empresário, o Lorival. A gente manteve minha identidade escondida por causa do Ernesto. Ela engole em seco, lembrando do passado. Depois do que ele fez na rádio, daquela papelada que destruiu minha imagem, as pessoas ficaram contra mim. Dita continua, emocionada. E para ajudar o Candinho, principalmente na reconstrução da fábrica, eu decidi assumir essa identidade, para levantar dinheiro e atravessar essa crise. Todos ficam completamente impressionados. A verdade vem à tona, e a farsa de Zuma desmorona ali mesmo, diante de todos. A mulher que achou que destruiria o casal sai derrotada. Dita então faz um pedido sincero, com a voz embargada. Por favor, eu não devia contar isso para vocês. Guardem esse segredo a 7 chaves. Se as pessoas souberem que eu sou a Doris River, acabou para mim. Sem hesitar, os amigos concordam. Prometem ajudar. Prometem proteger Dita. O problema é que ela ainda não imagina a dor de cabeça que isso vai causar com Lorival. Aos poucos, cada vez mais pessoas começam a descobrir a verdade sobre Doris River. Na cena seguinte, os problemas de Ernesto só aumentam. Estela finalmente recupera a memória do crime na represa. Ela lembra do momento em que quase perdeu a vida, e lembra que depois disso acabou perdendo a memória, mudando tudo. Ao contar tudo para Celso, o irmão de Sandra não consegue ficar parado. A revolta toma conta. Ele decide que Ernesto não vai sair impune e parte para cima do bandido com tudo o que pode. A tensão cresce, a história começa a pegar fogo e o cerco em torno de Ernesto se fecha cada vez mais. Tudo isso se intensifica a partir de mais um encontro entre Túlio e Estela. Mesmo demitido do hospital, o médico não se entrega. Túlio segue em frente. Não demora muito para conseguir uma nova oportunidade, desta vez no Rio de Janeiro. Apesar do escândalo envolvendo seu nome, seu talento já era reconhecido em São Paulo, e isso abre portas. Decidido, ele procura Estela para contar a verdade e falar sobre seus próximos passos. Túlio se aproxima sério e diz: Eu sei que você não quer me ver, Estela, mas eu vim aqui para te dar um aviso. Eu consegui um emprego no Rio de Janeiro. Vou deixar São Paulo. As palavras de Túlio caem como um golpe. Estela fica imóvel, completamente surpresa. Espera aí, Túlio. Você não pode ir assim. Ela reage aflita. Ele respira fundo, o olhar cansado, ferido. Como é que eu fico em São Paulo, Estela? Olha tudo que eu tô enfrentando. São julgamentos, acusações, todo mundo contra mim. Túlio se aproxima um pouco mais, a voz embargada. Ninguém acredita em mim. Nem a mulher que eu amo acredita na verdade. Ele balança a cabeça, derrotado. Não faz mais sentido ficar aqui. Só vai me trazer mais dor de cabeça. Depois ergue o olhar, firme, decidido. E você sabe muito bem. Eu tenho um sonho. Quero ser um grande médico. E aqui, tudo o que eu encontro são portas fechadas. As palavras atingem Estela em cheio. Por dentro ela sabe, Túlio está dizendo a verdade. O coração dela vacila. A dúvida cresce. Ela sente que precisa tomar uma decisão. Sobre o futuro. Sobre o filho de Paula. Sobre Túlio. Mas o destino não lhe dá tempo. De repente, outro problema explode em sua vida. Miriam passa mal novamente. O pânico toma conta. Estela sabe, a saúde da mãe está cada vez mais frágil. Ela sente no fundo que o tempo é curto. Sem pensar 2 vezes, corre para ajudá-la. E por hora, deixa a conversa com Túlio em suspenso. Mais tarde, o clima esquenta de vez. Celso finalmente encontra Ernesto. E não vem para conversa. O primo de Candinho vai direto ao ponto. A raiva está estampada no rosto. Sem aviso, ele parte para cima do bandido. O confronto é imediato. Ernesto se assusta com a ousadia. Ei, o que você está fazendo? Ficou louco, Celso?
Celso responde firme, sem recuar. Louco foi você, Ernesto. Que história é essa de tentar matar a Estela? As palavras pegam Ernesto desprevenido. Ele empalidece, mas tenta disfarçar. Foram contar isso pra você, foi? Ironiza. Isso é coisa da cabeça dela. Eu não tenho nada a ver com esse crime. Celso dá um passo à frente, ainda mais irritado. Não tenta me enganar. Pra ser sincero, eu sempre soube que você estava por trás disso. Ele encara Ernesto nos olhos. Agora que a Estela recuperou a memória, a justiça finalmente pode ser feita. Ernesto se afasta um pouco, nervoso, mas tenta manter a pose. E o que você vai fazer, Celso? Vai me denunciar para a polícia? Ele ri, debochado. Sabe muito bem que nada vai acontecer comigo. Eu sou poderoso, tenho dinheiro. Celso não se intimida. Não seja tão confiante, Ernesto. Você não tem credibilidade nenhuma nessa cidade. Ele continua, cortante. Todo mundo conhece o seu passado. Os crimes, as armações. E arremata. E agora, com essa história do sequestro do Simbá, fica claro que a sua ideia era levar o filho do Candinho. Celso cruza os braços firme. Acabou, Ernesto. O cerco se fechou para você. Ernesto engole seco. Sente o peso das palavras. Então Celso surpreende. Mas eu ainda tenho uma proposta para te fazer. O bandido franze a testa intrigado. Uma proposta? Que conversa é essa? Celso respira fundo. Sabe que Ernesto ainda pode causar muito mal. E dispara sem rodeios. Eu quero que você vá embora. Para sempre. Eu quero que você suma da cidade e nunca mais coloque os pés em São Paulo. As palavras de Celso são ditas sem hesitação, secas, ameaçadoras. Ernesto fica visivelmente impactado. O primo de Candinho não pisca, sustenta o olhar. O clima entre os dois fica ainda mais pesado, sufocante. Celso deixa claro que não está blefando, e Ernesto percebe. Dessa vez, a coisa é séria. Na cena seguinte, já no final do capítulo, Ernesto aparece completamente transtornado. As ameaças de Celso não saem da sua cabeça. Ele anda de um lado para o outro, impaciente, furioso, cansado de vez do irmão de Sandra. O bandido decide tomar uma atitude, uma decisão definitiva. Ao ver o estado do marido, Sandra se aproxima, preocupada. O que está acontecendo? Por que você tá desse jeito? Tão nervoso? Ernesto respira fundo e explode. Você não vai acreditar. O maldito do seu irmão fez questão de vir atrás de mim, para me ameaçar. Sandra se assusta. Interrompe aflita. Como assim, Ernesto? O que foi que o Celso te falou? Ele não mede as palavras. O seu irmãozinho disse que se eu não sumir da cidade de uma vez por todas, ele vai me colocar na cadeia e destruir a minha vida. Sandra fica em choque. Tenta pensar rápido, conter a situação. Espera aí, Ernesto. A gente pode dar um jeito nisso. Eu posso falar com o Celso. Mas Ernesto corta na hora. O olhar é duro, decidido. Já chega, Sandra. Você sabe que eu tô cansado do seu irmão. Ele se aproxima, firme. Agora é a minha vez de agir. A voz dele baixa, mas fica ainda mais perigosa. O Celso não tem cara de quem vai recuar. Então a gente vai ter que resolver isso do nosso jeito. Sandra engole seco. Nós precisamos nos livrar do Celso, de uma vez por todas. A determinação de Ernesto impressiona até mesmo Sandra. Ela percebe. Ele está disposto a ir longe, muito longe, capaz de qualquer coisa, para tirar Celso do caminho. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal, para não perder as próximas novidades da sua novela favorita. Eu consegui um emprego no Rio de Janeiro. Vou deixar São Paulo. As palavras de Túlio caem como um golpe. Estela fica imóvel, completamente surpresa. Espera aí, Túlio. Você não pode ir assim. Ela reage aflita. Ele respira fundo, o olhar cansado, ferido. Como é que eu fico em São Paulo, Estela? Olha tudo que eu tô enfrentando. São julgamentos, acusações, todo mundo contra mim. Túlio se aproxima um pouco mais,
a voz embargada. Ninguém acredita em mim. Nem a mulher que eu amo acredita na verdade. Ele balança a cabeça, derrotado. Não faz mais sentido ficar aqui. Só vai me trazer mais dor de cabeça. Depois ergue o olhar, firme, decidido. E você sabe muito bem, eu tenho um sonho. Quero ser um grande médico. E aqui, tudo o que eu encontro são portas fechadas. As palavras atingem Stella em cheio. Por dentro ela sabe, Túlio está dizendo a verdade. O coração dela vacila. A dúvida cresce. Ela sente que precisa tomar uma decisão. Sobre o futuro. Sobre o filho de Paula. Sobre Túlio. Mas o destino não lhe dá tempo. De repente, outro problema explode em sua vida. Miriam passa mal novamente. O pânico toma conta. Stella sabe, a saúde da mãe está cada vez mais frágil. Ela sente no fundo que o tempo é curto. Sem pensar duas vezes, corre para ajudá-la. E por hora, deixa a conversa com Túlio em suspenso. Mais tarde, o clima esquenta de vez. Celso finalmente encontra Ernesto. E não vem para conversa. O primo de Candinho vai direto ao ponto. A raiva está estampada no rosto. Sem aviso, ele parte para cima do bandido. O confronto é imediato. Ernesto se assusta com a ousadia. Ei, o que você está fazendo? Ficou louco, Celso? Celso responde firme, sem recuar. Louco foi você, Ernesto. Que história é essa de tentar matar a Stella? As palavras pegam Ernesto desprevenido. Ele empalidece, mas tenta disfarçar. Foram contar isso pra você, foi? Ironiza. Isso é coisa da cabeça dela. Eu não tenho nada a ver com esse crime. Celso dá um passo à frente, ainda mais irritado. Não tenta me enganar. Pra ser sincero, eu sempre soube que você estava por trás disso. Ele encara Ernesto nos olhos. Agora que a Stella recuperou a memória, a justiça finalmente pode ser feita. Ernesto se afasta um pouco, nervoso, mas tenta manter a pose. E o que você vai fazer, Celso? Vai me denunciar para a polícia? Ele ri, debochado. Sabe muito bem que nada vai acontecer comigo. Eu sou poderoso, tenho dinheiro. Celso não se intimida. Não seja tão confiante, Ernesto. Você não tem credibilidade nenhuma nessa cidade. Ele continua, cortante. Todo mundo conhece o seu passado. Os crimes, as armações. E arremata. E agora, com essa história do sequestro do Simbá, fica claro que a sua ideia era levar o filho do Candinho. Celso cruza os braços firme. Acabou, Ernesto. O cerco se fechou para você. Ernesto engole seco. Sente o peso das palavras. Então Celso surpreende. Mas eu ainda tenho uma proposta para te fazer. O bandido franze a testa intrigado. Uma proposta? Que conversa é essa? Celso respira fundo. Sabe que Ernesto ainda pode causar muito mal. E dispara sem rodeios. Eu quero que você vá embora. Para sempre. Eu quero que você suma da cidade e nunca mais coloque os pés em São Paulo. As palavras de Celso são ditas sem hesitação, secas, ameaçadoras. Ernesto fica visivelmente impactado. O primo de Candinho não pisca, sustenta o olhar. O clima entre os dois fica ainda mais pesado, sufocante. Celso deixa claro que não está blefando, e Ernesto percebe. Dessa vez, a coisa é séria. Na cena seguinte, já no final do capítulo, Ernesto aparece completamente transtornado. As ameaças de Celso não saem da sua cabeça. Ele anda de um lado para o outro, impaciente, furioso, cansado de vez do irmão de Sandra. O bandido decide tomar uma atitude, uma decisão definitiva. Ao ver o estado do marido, Sandra se aproxima, preocupada. O que está acontecendo?
Por que você tá desse jeito? Tão nervoso. Ernesto respira fundo. Explode. Você não vai acreditar. O maldito do seu irmão fez questão de vir atrás de mim, para me ameaçar. Sandra se assusta. Interrompe aflita. Como assim, Ernesto? O que foi que o Celso te falou? Ele não mede as palavras. O seu irmãozinho disse que se eu não sumir da cidade de uma vez por todas, ele vai me colocar na cadeia e destruir a minha vida. Sandra fica em choque. Tenta pensar rápido, conter a situação. Espera aí, Ernesto. A gente pode dar um jeito nisso. Eu posso falar com o Celso. Mas Ernesto corta na hora. O olhar é duro, decidido. Já chega, Sandra. Você sabe que eu tô cansado do seu irmão. Ele se aproxima, firme. Agora é a minha vez de agir. A voz dele baixa, mas fica ainda mais perigosa. O Celso não tem cara de quem vai recuar. Então a gente vai ter que resolver isso do nosso jeito. Sandra engole seco. Nós precisamos nos livrar do Celso, de uma vez por todas. A determinação de Ernesto impressiona até mesmo Sandra. Ela percebe. Ele está disposto a ir longe, muito longe, capaz de qualquer coisa, para tirar Celso do caminho. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal, para não perder as próximas novidades da sua novela favorita.